Barra Web, a sua rádio digital. Chegou com sinônimo de resistência, conforto e durabilidade. Presente nos palcos das vaquejadas e na vida dos vaqueiros. Qualidade com a cara do sertão, calçando os bravos pés de nossa gente. Apollo. Seu desafio, nossa competência. Agora na sua Barra Web, entrevista no bate-papo descontraído. Programa Prosa com Vadeilson Costa. Olá vocês, tudo bem? Estamos iniciando aqui pela Barra Web mais um Prosa com Vadeilson Costa. Desta feita, um prosa gravado. Estamos recebendo no nosso programa para conversar um pouco o nosso amigo Nilton Félix, ele que é agente de combate a endemias aqui no município de Barra de Santana. Em primeiro lugar, um prazer e uma alegria recebê-lo no Prosa com Vadeilson Costa. Primeiramente, obrigado por estar presente aqui. Para mim é uma satisfação enorme poder falar da nossa história da vigilância e saúde do município e também do nosso trabalho com combate à dengue. E agradeço ao Palácio Barra de Santana que está presente nesse momento, assistindo, e também o alegria imenso estar aqui com essa pessoa maravilhosa que é Vadeilson, nosso poeta de Barra de Santana. Muito bem, Nilton, vocês estão aí numa luta. Essa luta está acontecendo em todos os setores ou
é uma ação de Barra de Santana ou está acontecendo de forma geral no estado? Essa luta nesse momento é de combate à dengue, é isso? Correto. Valeu. Primeiramente, o combate à dengue sempre deve ocorrer todo ano, todo tempo, todos os períodos. Mas há ocasiões que, em determinadas épocas do ano, o trabalho da dengue tem que ser intensificado. Haja vista que vem o verão, né, a parte do calor, os ovos dos mosquitos egípcios eles ficam ao redor dos recipientes e nessa época do ano esses ovos eclodem e vai para a fase larvária, que é a larva. Da larva ela tem outra fase que é a pupa e da pupa já nasce já o mosquito para sair voando e contaminar a população com o vírus da dengue, da zika e da chikungunya. O que ativa, no caso, o retorno desse risco da dengue? No caso, esse período de calor, mas aí ocasionado pela chuva, como é que funciona isso? Porque a água parada foi sempre divulgada, que a água parada é que traz essa grande dificuldade aí. Como é que funciona esse processo climático com relação à dengue? Correto. A época de calor, geralmente a população, a gente aqui no interior tem o hábito de acumular água em recipientes de água. E ocasionalmente tem chuvas esporádicas nessa mesma época do ano, que as pessoas elas acumulam água nas cisternas, nos tonéis, caixa d'água, e aquelas pessoas também que, quando vem da torneira, eles têm o hábito de armazenar. A questão de armazenar a água de chuva ou armazenar a água de torneira, recipiente, não há problema algum, certo? O problema existe quando a gente não tem um cuidado diário com essa água. Como está sendo feito o tratamento dessa água dentro da residência? Então, o que acontece? As águas de uso diário, que a gente sempre usa diariamente, essas águas, dificilmente ela vai ter risco de manifestar nessa água as larvas e ocasionar a criação do mosquito da dengue, do Aedes aegypti, certo? Mas aquelas águas que passam de 2, 3 dias, que não tem nenhuma tampa fechando, nenhuma vedação, o que acontece? Uma ocasião propícia a ser o criador do Aedes aegypti. Então, o que acontece? Os agentes do bairro de epidemia, os agentes de saúde, quando eles vão nas casas, eles fazem orientação aos moradores, e os agentes de epidemia, a gente faz o tratamento, a gente faz o descarte do material que a gente vê que está impróprio, que não está sendo utilizado, que tem água contaminada, né? Mas principalmente, além do nosso trabalho, um trabalho muito importante, é que a gente na verdade, a gente leva o nome do SUS no nosso peito, né? Então, não é só o nosso trabalho que é importante, principalmente o trabalho do morador que está dentro da sua casa, que está tendo um cuidado diário, que está vendo diariamente, né, o manuseio das águas. Porque o trabalho dos agentes de epidemia, a gente segue uma regra que é determinada pelo Ministério da Saúde, né, do SUS, que são 6 ciclos anuais, que são obrigatórios. Ou seja, nas comunidades que a gente passa trabalhando, a gente tem por obrigação, trabalhar naquela casa a cada 2 meses, certo? Ou seja, a gente trabalha naquela comunidade, fecha outra comunidade, já passa para outra comunidade. E assim também como trabalha aqui na zona urbana, que é de suma importância também, certo? Então, quando a gente retorna para aquela casa, ali já deve ter criado já vários ciclos de criação do Aedes aegypti. Ou seja, infelizmente, questão de logística, a gente não tem como estar em todo canto ao mesmo tempo. Por isso que, além do nosso trabalho, a gente faz a parte educativa com a população. Muitas vezes a população é super parceira da gente, nos ajudando. Quando, por exemplo, a morador, que a gente não está naquela localidade, mas ele chega para a gente e faz a denúncia da vigilância, através da pessoa da coordenadora, que é Vânia, e ela, através dela, passa para a gente vai lá, vê aquele foco da criação do mosquito da dengue do Aedes e já extermina, certo? Mas também tem que ter o nosso trabalho rotineiro e o apoio da população. A gente une forças nessa guerra, porque o combate da dengue não é uma doença simples, é uma doença bastante perigosa, e a gente só consegue acabar com essa doença, exterminar da nossa família, do nosso meio ambiente que a gente vive, com o apoio
da população, com o apoio da família, da mamãe, do tio, do papai, do garotinho que abre esse trabalho, porque quando aquela água está com uma lava de mosquito Aedes aegypti dentro, às vezes para trocar. Então, é esse ciclo diário de entendimento de população, o profissional de saúde, junto com a Secretaria de Saúde e Vigilância. A gente tem forças nessa guerra. A ação, naturalmente, existe a ação da vigilância. Aproveitar, agradecer ao nosso amigo Vânia do Barriguda, né, pela articulação desse momento, podemos fazer essa participação que é muito importante. Exato. Tem a ação da vigilância no sentido preventivo. Informativo para a população, mas tem que ter essa disciplina doméstica. Há diferença entre a questão do meio urbano e do meio rural, nesse caso? Valeu, a gente tem o seguinte, o controle de vetores de transmissão do Aedes aegypti, muitas vezes ele se faz mais presente na zona urbana. E é diferente da zona rural, por exemplo, que a zona rural é muito grande. Então, tem casas, fazendas, sítios, cenogradores, que a casa é distante uma da outra. Então, acontece que aquele mosquito Aedes aegypti, até por questões ambientais do vento e outros insetos que podem se alimentar dele, ele não consegue chegar àquela localidade, por questão de distância, né, de um casa para outro sítio, na zona rural. Mas quando tem casa, uma colada da outra, ou uma próxima da outra, então o mosquito pode facilmente circular. Na zona urbana, o risco é bem maior, certo? Porque são casas coladas, uma casa pegada na outra, então o morador às vezes diz assim, não, mas eu faço minha parte, mas o vizinho não faz a parte dele. Mas aí que a gente tem que fazer a sua parte, fazer a minha parte, a minha, sua, certo? E se puder também orientar um vizinho que às vezes não tem o conhecimento que a gente vai dar também ajuda àquele vizinho. Por que a gente deve fazer isso? Porque se eu moro aqui nessa casa, não é isso? E eu quero ver esse meio ambiente da minha casa também protegido, não custa nada. Eu ver o senhor e lhe ajudar, até trocar uma água, porque assim a gente trabalha com a população de todas as cidades, certo? Então, tem moradores que já são bem idosos, que às vezes eles não têm aquela força de virar uma caixa d'água com água suja, ou trocar uma água que está suja ou que está no vaso. Então, um vizinho, morador, uma família que vê aquela situação ali, que vê que de fato aquela água está trazendo risco, um foco de dengue, então a gente vai dar a iniciativa de fazer a nossa parte. Por que é importante fazer isso? Não é só esperar a nossa visita, chegar naquela casa para a gente fazer nosso trabalho, colocar o produto lá de visita. O larvicida que a gente recebe do Ministério da Saúde, ele tem uma efetividade muito grande, um larvicida biológico. Então ele controla a fase da criação do Aedes dentro da lava, né? Da lava. Mas os mosquitos que estão voando naquela comunidade, a gente não tem como controlar. Entendeu? Então, a questão da zona urbana e zona rural é isso. A zona urbana tem um risco maior, mas não quer dizer que a população da zona rural vai relaxar, certo? Porque, além do mosquito Aedes aegypti, é importante a gente falar também da criação da muriçoca, o pernilongo. O pernilongo, ele não transmite a dengue, o vírus da dengue, da zika, da chikungunya. Aliás, existem casos que já foram comprovados que podem transmitir, mas é muito, muito raro, certo? Mas, além disso, a muriçoca traz outros tipos de doença, né? Que a gente deve ter cuidado também, não é somente com a água que nós para a nossa casa, a gente deve ter cuidado também com o esgoto, com as fosas, né? E com as águas que está no nosso consumo de água. Muito bem, a ação que houve hoje na sede do município aconteceu apenas na sede, foi isso? Valeu isso. Em todo o Brasil, os agentes de saúde, agentes de pandemias, eles fazem essas ações de integração com agente de saúde e agente de pandemias, e às vezes com a vigilância sanitária e outras secretarias. A gente sempre faz. Aqui em Barra de Santana, a gente sempre promove esse trabalho, né? Eu estou aqui no município já há 10 anos, então faz 10 anos que a gente trabalha em parceria com os agentes de saúde, e tem períodos que a gente tem maior efetividade no trabalho, e por isso a importância dos agentes de saúde nos apoiando nesse trabalho da dengue é muito importante nessa época, porque é um risco,
maior que existe em detrimento dessa época do ano, época de calor. Então, tendo em vista alguns casos que aparecem, a gente vê notícias no Jornal Nacional, na nacional, né, estadual e municipal, para a gente já ter casos notificados dele aqui na cidade. Então, é por isso que a gente trabalha na prevenção, para a gente depois não ter que remediar. Porque uma pessoa doente com a dengue, uma chikungunya, isso é ruim para o município, né? Porque a gente vai ter que, nosso trabalho tem que ser mais efetivado, cada vez mais, certo? A população fica doente, né? Porque a dengue, como você não está dengue, né? A dengue, ela causa febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, tem o risco também de adquirir a dengue hemorrágica, que pode levar pessoas ao óbito, né? A zika, que é uma doença muito terrível, principalmente para a mulher grávida, na fase de gestação, e a chikungunya, que um dos sintomas disso é dor na articulação. Então, quando a gente entra naquela casa de morador, que a gente vê uma pessoa bem idosinha, que já tem um problema na articulação, e que muitas vezes, infelizmente, eu já vi casos de pessoas idosas com chikungunya. Então, é um sofrimento muito grande, muito grande. Então, a gente não deseja que ninguém passe por isso, que ninguém merece ficar doente, né? Mas para isso a gente tem que fazer nossa parte, a gente tem que ter a prevenção, tem que ter o controle, tem que ter o cuidado diário. Eu sei que, Vanessa, como pai, como sou chefe de família, a gente às vezes faz mínimo coisa dentro do lar, né? A gente tem que trabalhar, tem que ter a educação dos filhos, tem que ter outros afazeres, religião, igreja, etc. E às vezes aquele cuidado que é simples, no seu quintal a gente acaba esquecendo. Mas a gente, Vanessa, tem que ter a noção de que, se eu quero manter a saúde da minha família em dias, eu tenho que ter, primeiramente, cuidado diário, com a alimentação, meio ambiente, com os hábitos, né? Porque ali onde está o risco de acontecer uma doença aqui na nossa família, a gente não quer que isso aconteça. É verdade. A saúde em Barra de Santana, o que foi feito pela vigilância? Quantas pessoas, se você puder precisar o número ou aproximadamente o número de pessoas que estão envolvidas nessa ação? E o que é que foi feito hoje pela vigilância em Barra de Santana? Essa ação, quais foram as atitudes que foram tomadas? Sim, essa ação de hoje foi tipo um dia D, né? Tem um dia D nacional de combate à dengue, mas a gente fez uma ação de uma ação esporádica, tendo visto o aumento de notificações de dengue na cidade. Então a gente contou com os agentes de saúde do município, junto com a vigilância sanitária, né? Teve também um colega nosso da Secretaria de Agricultura, que é Rosila, que estava conosco também no Rio de Apoio, Ivane também. Então, na faixa de 20 a 25 pessoas, que eu contei por baixo. Mas posso ser que tenha sido maior número, porque a gente, como o foco maior é aqui na cidade, na zona urbana, a gente dividiu por equipe para fazer aquele avanço em toda a parte urbana do município. Então, a gente foi em casa, orientando a população no trabalho educativo, entregando panfletos, né, que vem para a gente entregar às famílias, no Ministério da Saúde, né, a entrega também de piaba e a gente controlando as áreas, colocando o produto, orientando a parte educativa. Então, foi feito. Para quê? De modo que a gente tentar frear ou parar 100% dos casos na educação do município. E, naturalmente, esse foi um dia D, como você disse, um dia específico. Mas que as ações continuam, né? Assim? As ações continuam, certo? A vigilância ambiental sempre está em atuação em todo o município. A gente trabalha aqui na zona urbana aqui, diariamente, e também tem as equipes que vai para o campo, ao CIF, a zona rural. Então, esse trabalho é de 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, a gente está desenvolvendo esse trabalho. Assim como também a gente pede também o apoio da população para nos ajudar, porque com a população nos ajudando, nosso trabalho vai ser mais efetivo e a gente vê também o resultado do nosso trabalho, né? Nosso trabalho evita também os casos de dengue, né? Uma ação imediata. Alguém descobre que tem um foco ali de dengue. Qual é a ação mais imediata que a população deve tomar com relação a isso aí? Qual providência? Bom, Vanessa, a providência é o seguinte: a gente orienta a população, certo? Se encontrar o foco do mosquito que está criando larva
naquele tonel, na caixa d'água, o que a gente orienta a nossa equipe, certa vigilância, é pegar aquela água imediatamente e já descartar no meio ambiente, fazer uso em vaso sanitário, ou lavar roupa, não tem nenhum problema se lavar roupa, e naquela água tiver a lava do mosquito, não tem problema algum, certo? O que não pode é manter aquele foco de criação do mosquito Aedes aegypti em casa, por 2, 3, 4, 5 dias, e esperar vazar, infelizmente, que a pessoa fica doente. A lava, quando é tirada do meio ambiente, ela não sobrevive. Ela não sobrevive. A gente pegando um balde assim, um mosquito com água, que tem a lava chama no meio ambiente, ele não sobrevive. Se eu botar no pé de uma planta também, a água vai irrigar a planta, né? Com exceção do seguinte, alguns tipos de plantas de jardins que acumulam água, essas, a gente tem que ter um cuidado especial, porque aquelas flores que tem um tipo de concha, uma copa, né? Uma copa, a gente jogando água ali, é bom balançar para escorrer a água, para que ela não venha passar alguns dias. Então tem que ter essa atenção. Mas no mais, o que a gente pode fazer de imediato é o quê? Exterminar o foco do Aedes aegypti da lava no seu ambiente, certo? Se não conseguir, ou for uma coisa específica, uma cisterna que tenha criação de lava, pode nos comunicar a vigilância de saúde, certo? Pode nos comunicar através de Vânia, da coordenadora, né? Vânia da Barriguda, que a gente prontamente, a vigilância, a gente vai com o nosso carro, dá atenção especial para aquele morador, aquela situação, juntamente com o apoio dos agentes de saúde, porque os agentes de saúde, eles estão em lugares que a gente não está no momento. Então já teve muita ocasião que o morador avisou o agente de saúde, o agente de saúde avisou para a gente vai lá, naquele local, a gente faz o nosso trabalho, até para evitar até aquela pessoa ficar doente. Assim como também tem, infelizmente, acontece caso de morador ficar doente, a gente vai lá e faz um trabalho educativo, a gente vai lá dar todo o suporte àquele morador daquela casa, certo? Ver como estão os sintomas, se está sendo bem tratado, como está se correndo o tratamento, e também a gente faz um trabalho naquela área daquela casa, com perifocal, com veneno perifocal. Ou seja, a gente acabar toda a barreira do município, acabar com toda a barreira do mosquito Aedes aegypti arranjando aquela casa. Ou seja, a gente deixa aquela casa protegida. Então, se acontecer isso, pode nos comunicar que a gente vai dar apontamento, assim como também, se acontecer, você poder exterminar aquele foco, já resolve o problema. E sabe que as tampas, os tonéis, caixas d'água, balde de água sempre devem estar tampados, certo? Porque quando a gente coloca uma água de caixa d'água ou água de tonel, balde, se a gente não deixa tampado, o que acontece? O Aedes aegypti, ele para se criar, ele precisa de água limpa, certo? Então, ele encontrando água limpa, um tonel aberto na sua casa, ele vai lá, vai fazer criadouro. Então, o mosquito ele vai depositar naquela água os ovos, certo? Esses ovos ele vai eclodir, aí vai ser a fase larvária, né, que vai criar lava. Da lava, por 2 dias, ele já vem virar pupa, e daqui a pouco, com um dia e meio, já só vira mosquito. Acontece que só o mosquito Aedes aegypti sozinho, ele não vai transmitir a dengue, mas é o sério risco de transmitir. Por quê? Quem transmite o vírus da dengue, que é o vírus, né? O vírus da dengue, da zika, da chikungunya, é o mosquito. Se não tiver um mosquito aqui nessa casa, naquele meio ambiente, não vai ter como transmitir, o mosquito, o vírus da dengue, para outra pessoa, para o seu vizinho. É diferente da condutor transmissão é justamente o mosquito, né? O outro tipo de vírus, como o da AIDS, ele transmite pela relação sexual. Já o vírus da dengue, né, precisa do transmissor, que é o mosquito. Se picar uma pessoa, o que transmite a dengue é a saída do mosquito. Aí a gente saber, é bem interessante. Transmite. Então, aquela pessoa que contaminada com o vírus da dengue, ela vai ficar doente, certo? E vai também ser transmissor, porque o mosquito, quando vem picar ela, já vai transmitir dela para outras pessoas, ou seja, vai criando um ciclo assim vicioso. E a gente só rompe esse ciclo vicioso do transmissão do vírus da dengue se a gente acabar com o mosquito, que é o transmissor. Acabou com o mosquito, não tem quem transmita. Exatamente.
a dengue, né? Então, aí, se você quiser procurar o setor de vigilância ambiental aqui de Barra de Santana, vigilância e saúde, né? Está lá a equipe, hoje liderada pelo nosso amigo João de Barriguda, poderá trazer as informações necessárias para você e que a gente possa fazer a nossa parte. Porque o nosso vizinho fazendo e nós fazendo também, a gente fazendo também, se todos nós fizermos, com certeza a gente vai combater o mosquito. Só uma observação, a vigilância de saúde atualmente ela está no que era no antigo laboratório, né? E nós também... Visão mercado público, inclusive nós temos um trabalho pelo menos a cada um mês, a cada 15 dias, e a gente vai fazer pescaria com piaba. Porque as piabas que a gente pesca no Rio Paraíba, né, as piabas têm uma importância muito grande no controle de vetor do Aedes aegypti. Ou seja, a população rural, ela deve saber bem disso, né, aqui na parte urbana, que onde tem piaba não tem mosquito da dengue, não tem o Aedes aegypti, porque se tiver a lava e colocar uma piabinha, olha isso, com 2 dias aquela piaba ela vai fazer a limpeza daquele recipiente, do balde, da caixa d'água, né, do tonel, ou seja, a piaba tem sido muito eficiente. Importância, eu lhe garanto que se não fosse a piaba que a gente faz pescaria, alguns moradores, eles mesmos pescam no rio e colocam na casa deles, então ele diz que se não fosse a piaba, a gente poderia ter um número bem maior de casos de dengue. Inclusive, nós fizemos uma pescaria recentemente na vigilância de saúde. Quem quiser ir lá pegar a piaba, certo? Pode ir lá, as portas estão abertas. Se possível, levar um vasilhamezinho, porque com vasilhame a gente pega, coloca a piaba lá, 2, 3, 4 piabas para assistir já resolve o problema. Então, a gente, contando com o apoio da população, fazendo nosso trabalho efetivamente, como vem sendo feito, e juntamente com a piaba, com todos juntos, a gente pode vencer essa guerra. Muito bem. Agradecer ao nosso amigo Wilton Félix por ter vindo participar desse momento conosco, um momento informativo. Colocar à disposição da vigilância sempre a Barra Web para trazer vídeos. Correto. Você usa o Instagram, o Facebook, o YouTube, e a gente pode trazer vídeos informativos para ajudar a população, já que chega muito bem para a população as redes sociais. Agradecer mais uma vez pela sua presença, parabenizar toda a equipe por esse trabalho feito durante todo o dia de hoje, esse trabalho permanente em defesa aí da nossa saúde. No final, quero mandar um abraço aqui para meu amigo Preto Cício Luga, que está chegando do Rio de Janeiro. Um abraço para a Bibi Baixãozinho na Serrinha. Mandar um abraço especial para a dona Zefinha, seu Manel Derreste no Paraibinha, meu amigo Zé Caboclo e dona Dora lá em Pedra d'Água, os ouvintes amigos aqui de Barra de Santana, Eronides e Ana, Zé da Lojinha, nossa amiga irmã Arlete e todos os amigos de Barra de Santana. Agradecer aí a todos pela audiência e pelo apoio de sempre, trazendo aí mais uma informação. No Prosa de hoje trouxemos esse Prosa com a vigilância em saúde aqui de Barra de Santana, nesta campanha contra o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, e tem, inclusive, como disse nosso amigo Milton, em alguns instantes, ceifado vidas, e onde não tem ceifado vidas, sintomas aí que trazem muitos problemas para a saúde do ser humano. A todos, muito obrigado pelo carinho de sempre, um grande abraço e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Pessoal, todos juntos no combate à dengue, essa guerra não pode parar, porque juntos somos mais fortes. A Barra Web apresentou o programa Prosa com Wadailson Costa.